Podcasts. Olá, eu sou o Miguel Arcanjo, você está comigo no Arcanjo Pod, esse podcast que você escuta, vê, fala sobre o quê? Arte, cultura, entretenimento. A gente faz esse trabalho em parceria com a Olá Podcasts e também com El Mercado Ibérico, que recebe a gente aqui nesse teatro maravilhoso. E hoje eu tenho a honra de receber um grande ator, grande diretor, jurado do Prêmio Shell, porque ele é poderoso, está aqui com a gente, Luiz Amorim. Muito bem-vindo, Luiz. Ô, querido Miguel, prazer estar aqui, uma honra, nesse espaço tão gostoso. A honra é minha, viu, gente? Porque o Luiz Amorim, ele não começou ontem no teatro, não, viu? Ele tem estrada, ele tem talento, ele tem um currículo, assim, invejável. Vamos começar do começo, Luiz? Como é que você começou no teatro? O que te deu essa chama? Quero ir pro palco. Olha, eu sempre gostei do teatro, aquela coisa que a gente desde criança, né, se envolve, se apaixona, mas o que me levou foi uma viagem que eu fiz. Eu saí de São Paulo, queria ir morar fora, e acabei parando em Manaus. Olha. E aí em Manaus eu conheci um grupo de teatro lá, e eles me convidaram para fazer um espetáculo, que chamava Amanhã é Dia de Pecar. Gostei do nome. Bem gostoso, né? Sim. E é um texto do Mário Lago, sabe? E aí eles iam estrear e precisava de um ator, tal, mais ou menos do meu porte e tal. E aí eu estreiei lá no Teatro Amazonas. E foi uma delícia, um teatro maravilhoso. E aí eu É uma realmente, joia, né? uma Aquele joia. teatro. E realmente. E aí isso mudou minha vida, né? Uau. Porque realmente foi um trabalho muito, muito gostoso também, muito dedicado e um desafio muito grande, porque eu tinha saído da faculdade aqui de psicologia, eu fazia psicologia na PUC, então ele estava dentro do movimento estudantil. Lá eu comecei a trabalhar dentro de um congresso que ia ter pró-encontro estadual de teatro, ainda era 1980, né? Era a época final da ditadura, a gente ainda estava Aquela efervescência da abertura, né? Movimentação política muito forte. E aí, então, eu acabei participando desse congresso ativamente, e aí eles me chamaram como ator. E a partir daí, então, foi um mergulho aí, uma dedicação total. E você faz parte de uma geração que resistiu muito no teatro, sobretudo nessa reconstrução do teatro com liberdade, né? Depois daqueles anos de chumbo, que o teatro era muito perseguido, muita censura, né? Aquela coisa terrível que o Brasil passou, até quiseram reavivar isso, mas Nossa. Ainda bem que já foram embora. E Luiz, e como é que foi essa construção de carreira para você? Assim? O que foi mais difícil no processo? Como é que você foi entrando para a turma, digamos assim? A gente sempre fica, será que eu sou da turma? Né? Porque Não, você é da turmíssima. Mas eu acho que foi aos poucos, né? Eu cheguei, quando eu vim de Manaus para cá, eu voltei, né? Eu sou de São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar no teatro aplicado, né? Com o Tom Santos. Era um teatro que na época estava bem, tinha um trabalho muito interessante. Eles tinham acabado de fazer vários trabalhos trabalho com o Zé Dumont, com a Elba Ramalho, o Tom Santos que dirigia. Tá? Era um teatro que tinha um espaço aqui em São Paulo muito interessante. E aí eu comecei a trabalhar lá. Fiz Morte e Vida Severina, fiz 2 infantis e aí fui me enturmando, né? Conhecendo mais gente, me entendendo, porque como eu não fiz o curso específico de teatro, eu tive que correr muito para tentar me atualizar sempre, me entender, me situar, né? E aí foi um trabalho que até hoje, a gente nunca está pronto, né? Então até hoje você ainda busca, estuda e tenta se aprofundar mais. Né? Você falou de correr atrás, grandes mestres, começou com o texto de Mário Lago, para quem não sabe, joga no Google, aprende que Mário Lago foi um grande nome, né, da dramaturgia, da resistência política, um grande artista, grande ator, deu nome até ao troféu, né, que o Faustão criou lá dos melhores do ano, o troféu Mário Lago, diante desse peso desse nome. E tem outro grande nome que eu tive a honra de entrevistá-la, ainda consegui fazer essa proeza de entrevistá-la no Maxud Plaza, na suíte que ela tinha lá. Você trabalhou com Bibi Ferreira, Luiz Amorim? Madame Bibi Ferreira, grande, né? Essa foi realmente, é uma mestra, né? E trabalhei com Bibi, ela veio para São Paulo dirigir um espetáculo que eu fazia, que chamava Vivo Demiurgo, e aí depois ela me convidou para 2 outros espetáculos. Me convidou para o Rio para fazer lá o Deus lhe Pague, que foi uma comemoração centenário do Procópio, que ele fez durante 40 anos, né, o Deus lhe Pague.
E aí eu fui para lá, para o Rio, foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi muito, muito, muito legal. E depois, quando ela veio para cá, para São Paulo, para dirigir uma peça do Fagundes, que era os 7 Minutos, que é uma peça também muito bacana, então ela me chamou. E então a Bibi eu tenho assim no coração, né? E na mente, porque cada vez que você pisa no palco, você traz um pouco das memórias, né? De Bibi, de Antunes Filho, que eu trabalhei, Abu Janra. Então essas são as escolas, né, que a gente aqui no tablado, né, que a gente aprende. E uma escola que faz ponte com a história, né, do teatro brasileiro. O Luiz Amorim falou aí da Bibi Ferreira, do Procópio Ferreira. Também não sabe quem foi Procópio Ferreira? Joga no Google, vai correr atrás. Procópio Ferreira é um grande ator que fundou praticamente o teatro comercial brasileiro, que se preocupava com o público. O Bibi nasceu ali praticamente no palco com ele. Ele dá o nome hoje ao teatro aqui em São Paulo, Procópio Ferreira. E a Bibi, ela tinha essa coisa do ofício, né, Luiz Amorim? Como é que era trabalhar com ela? Como é que era o dia a dia assim, dela como diretora, como produtora, como colega de cena? Como é que era a postura assim, da Bibi nos bastidores? Ela era genial. Ela é uma mulher de teatro, realmente, né? Ela é uma multiartista, cantora, de televisão, fez muita coisa nos anos 60, começo dos 70. Depois ela foi mais para o teatro mesmo. E ela tinha uma consciência de palco e de plateia, tinha uma preocupação, sabe, de se preocupar quem está lá, quem está assistindo, para quem que a gente está fazendo, o que eu quero dizer, para quem que eu quero dizer. Então, ela nos trazia muito pé no chão, sabe? Ela sempre era muito exigente, bastante exigente. E então a gente só aprende com ela, porque ela sabia realmente tudo. E falando de exigência, Antunes Filho também não devia ser pouco exigente, não. Antunes é outro que era muito, muito exigente. Então, são escolas, realmente. Quando você vai fazer qualquer outro trabalho, você sempre vai trazer aquilo, né? Aquilo vem com a gente, né? Sim. Tudo que a gente passa, todas as experiências, a gente acaba carregando, trazendo junto. Né? E que delícia, né? No Arcanjo Pod, a gente está aqui com o Luiz Amorim, esse grande artista, esse grande ator, grande diretor. Tem meu respeito, tem meu carinho enorme. O Luiz eu sempre vejo nos bastidores do teatro, porque como eu também, ele é jurado de prêmios, viu, gente? E o Luiz é jurado do Prêmio Shell, que faz ele não só estar no palco como ator e diretor, mas também prestigiar o trabalho dos colegas. E como é que foi essa transição, assim, digamos, nem foi uma transição porque você continua no palco, mas esse outro lado de ver com essa apreciação mais técnica e também de não ter mais agenda para ver cinema, para jantar, para ver streaming em casa. Né, você acaba tendo que dedicar todo o tempo. Mas você sabe, né, a gente até já foi colega no Prêmio Bibi Ferreira, que você continua, e é uma responsabilidade muito grande, né, da gente ver com bons olhos, a gente vai ver sempre buscando as coisas boas, né, que a gente encontra no trabalho. Com o coração aberto, né, eu falo isso. Com o coração aberto, né, que é importante. E eu acho que isso aconteceu, Miguel, por quê? Eu acabei, no começo também, trabalhando num grupo e acabei indo para a cooperativa, fazendo parte desse grupo. A Cooperativa Paulista de Teatro, né? Teatro, muito importante aqui em São Paulo, sobretudo para o teatro de grupo, né? Exatamente. Que foi se formando e ganhando força depois dos anos 80, 90. Exatamente. E aí, quando eu cheguei na cooperativa, fazendo parte de um grupo, eu acabei indo fazendo parte da diretoria da cooperativa. E aí foi um trabalho muito legal, teve um resultado muito bom, sabe? A cooperativa, eu fiquei 5 gestões lá. Então foi um trabalho que quando eu comecei... Foi quase a Rainha Elizabeth da Cooperativa Paulista de Teatro. E teve um resultado, a gente Sim. fica feliz. Quer dizer, então eu terminava o mandato, vai de novo para lá, tudo bem, porque você Tava sentia funcionando, que estava indo bem. O time que está ganhando, a gente não mexe. Então eu falei, vamos seguir fazendo. E eu fiquei, então foram 5 gestões. E com isso eu acabei me aproximando muito de todos os lados, né? Porque a gente ia desde da parte administrativa, da parte de produção, Sim. da parte de criação, todas as partes né, de um espetáculo, e eu tinha essa proximidade. Então, com isso, eu acabei fazendo parte de comissões dentro da Secretaria de Cultura, tanto municipal quanto estadual. Eu trabalhei, na época, para a constituição da Lei Mendonça, aqui em São Paulo, da Lei Rouanet. A gente trabalhava direto com o Sérgio Rouanet, o senador que era o Fernando Henrique, na época, dando força para que a gente conseguisse fazer uma lei de incentivo à cultura, que tinha acabado a Lei Sarney na época.
Então a gente trabalhou muito para a criação dessas leis, para a criação da lei do fomento. A cooperativa foi, a sede da cooperativa foi ali berço de muitas ideias, sabe, que se tornaram a lei do fomento. Então a gente acabou participando de muitas dessas coisas, e com isso, com essa experiência, com esse olhar e tal, eu acabei sendo chamado também para fazer parte do Prêmio Shell, e estou lá até hoje. É uma responsabilidade muito grande, mas eu procuro ver sempre todas as coisas que eu posso, né? E de coração aberto, como você também, uma pessoa que vê sempre. Gente, o Luiz falando aqui, né? O Luiz é uma sumidade do teatro, né? Quando você vê ele falando sobre as leis, que ele participou da criação, todos esses fomentos, né, que permitem hoje que o teatro seja realizado, que a cultura seja realizada, tem o dedinho ali do Luiz nessas discussões, e é muito importante a gente valorizar, a gente respeitar, a gente aplaudir quem trilhou o caminho que hoje a gente está pisando, ou quem está chegando está começando a pisar, né? Porque se não fosse essas pessoas como o Luiz Amorim e as pessoas que fizeram parte desse processo todo, não teria nem lei, não teria edital para teatro, não teria dinheiro nenhum público para poder realizar a cultura no Brasil. Então, eu te agradeço, viu, Luiz? Muito obrigado. Foi um tour de force, né? Assim, teve muita gente que se dedicou bastante, então eu acho que realmente traçamos caminhos, né? E eu também agradeço muito aos colegas da época que tiveram essa verve, essa força, né, para a gente lutar. E falando em luta, falando em teatro, gente, o Luiz Amorim está fazendo um espetáculo de muito sucesso aqui em São Paulo, que é esse aqui, ó, O Deus de Spinoza. Que tá lá no Teatro Itália Bandeirantes, ali na Avenida Ipiranga 344, fica ali no subsolo do Terraço Itália. Já fez temporada, voltou, tá com nova temporada, porque o povo quer de novo esse espetáculo em cartaz, que é um espetáculo muito sofisticado. Eu assisti, então eu posso falar sobre. O texto é do Regis de Oliveira, que é uma sumidade do mundo jurídico, né, professor ali do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, com uma trajetória política muito relevante, e que foi colocar no palco uma história que fala sobre liberdade de expressão, liberdade de acreditar, liberdade de não acreditar e, sobretudo, colocar a ciência separada da religião. E eu me lembro que esse espetáculo estreou no Brasil no momento que isso era um tema da sociedade, e isso ganhou uma força na peça incrível, tanto que está em cartaz aí até hoje. E a direção é do Luiz Amorim. Ele tem a direção musical do Marcos Veríssimo, que está lá também com a turma cuidando ali do Teatro Itália Bandeirantes muito bem, recuperando esse teatro tão histórico, né, aqui para São Paulo. Deixa eu falar só para vocês verem quem está no elenco. Ó, Bruno Perillo, Juliano Dipp, Davi Kulok, o Luiz Amorim, o Norival Riso e o Roberto Borenstein. Tá fazendo aí, os dois dividem personagem. E tem os músicos ali ao vivo, o Marcos Veríssimo, a Margot Lon, o Lucas Bispar e a Lise Andrade. A luz é do César Pivete, figurino do João Pimenta, porque eles são chique demais. Cenografia Evas Carreteiro, visagismo do Beto França, ilustração do Idrelei Dião, design gráfico que fez esse trabalho aqui maravilhoso que está na minha mão, Luciano Alves. Tem o Rodrigo Pivete na operação técnica, a camareira, porque o teatro não vive sem camareira, a Alana Carvalho, tem Magnus Odilon na contrarregagem, fotografia do Ronaldo Gutierrez, mídia social do Felipe Pirillo, olha eu fazendo a ficha técnica toda. E a produção executiva da Érica Orn, e a realização é do Regis de Oliveira, com a assessoria de imprensa da minha queridíssima amiga, que eu amo demais, Flávia Fusco. Ô Luiz Amorim, o Deus de Spinoza, por que está fazendo esse sucesso todo que não para? O que você acha que essa peça tem que mexe tanto com as pessoas? Você acabou de falar, porque essa equipe maravilhosa, né, assim, que a gente conseguiu juntar. Mas eu acho que é um tema muito pertinente, né, para os dias de hoje. E quando a gente estreou, como você disse, né, foi num momento de polarização, que a gente ainda vive, né, mas um momento mais grave, denso, assim, o país estava pegando fogo. Estava. E aí a gente falando disso, falando de democracia, falando sobre liberdade de pensamento, sobre todas essas coisas que o Spinoza, 350 anos atrás, falava, ainda são temas, são motivos de discussão ainda hoje. Então, essa atualidade da peça, do pensamento do Spinoza, eu acho que faz com que as pessoas tenham vontade de ir lá ver o que esse cara falava, o que ele quer dizer para a gente, por que a gente ainda... Por que é importante ainda o Spinoza nos dias de hoje. E a gente também fez um espetáculo que é bonito de ver, ele tem uma música bonita, ele tem uma fotografia bonita, né? E ele tem uma humanidade, que eu acho que é isso que é importante. Quando a gente faz o espetáculo, você deixa os personagens humanos, sabe? Então a gente tem ali um Spinoza que
que é humano, que tem lá os seus problemas e tal, apesar de ser o gênio que ele é. E que deixou para a posteridade, né? Um gênio que ficou para a posteridade. Conta pra gente, quem foi o Spinoza? Eu sei que ele era lá de Amsterdã, né? 1677. Mas o que ele fazia? Quem foi, para quem não faz ideia de quem era o Spinoza? Ficou interessado de ver a peça? Conta um pouquinho assim, resume o que ele faz. Ele é um cara que a família dele veio perseguida pela Inquisição, né? A família de judeus, saiu lá de Portugal e foi morar em Amsterdã, que recebia muito os refugiados da época, né? Olha aí. E aí, muito parecido com o que acontece hoje, refugiados saindo de um lugar para outro, onde possam ser aceitos. E aí, eles, lá em Amsterdã, ele tinha, então, uma sociedade, uma comunidade judaica muito próxima, todo mundo muito junto. Amsterdã foi o século de ouro dos Países Baixos, então tinha lá nas artes, nas finanças, na cultura, tudo uma ebulição muito grande. E o Spinoza lia muito, lia Descartes, lia os grandes filósofos gregos e tal, e ele começou a questionar por que os rabinos e a doutrina judaica fala que isso é assim, por que as escrituras, os livros sagrados determinam algumas verdades. Olha aí. Então ele começou a questionar. Começou a fazer perguntas. Começou a fazer pergunta demais. Aí chamaram ele e falaram, olha, você está fazendo pergunta demais. Então, você que a gente sonhava que seria um grande rabino, você que é uma pessoa inteligente, jovem, que para a gente seria uma grande força, você está nos renegando, não pode fazer. E ele continuou, falou, não, eu não vou mudar o meu pensamento. Eu não estou negando Deus, eu estou só questionando. Estou pensando de uma outra forma. E aí ele foi chamado a atenção durante várias vezes e continuou firme no seu pensamento. Então ele foi condenado, ele foi excomungado. Ele foi excomungado na época e condenado a viver fora da comunidade. Ninguém podia conversar com ele. Se alguém olhasse, falasse, dirigisse a palavra a ele, também ia ser chamado para prestar conta. Então ele teve que viver isolado e por conta do seu pensamento, das suas indagações, né? Levou a ferro e fogo a liberdade de pensamento, total, né? A liberdade de expressão. Totalmente. E é muito louco, né, Luiz, quando a gente pensa que estamos falando de uma história de 1677 e a gente joga para 2023. Acontece isso hoje em dia em muitas religiões, né? Muito convívio familiar. Às vezes a pessoa sai de uma religião, a família não conversa mais com a pessoa. Nossa. Eu conheço gente que passa por isso. Cada vez mais, infelizmente, né? A gente, em vez de evoluir para uma aceitação, para uma compreensão, a gente fica numa certeza do que eu sou assim e eu não posso aceitar o outro. Então, a gente não aceita um pensamento diferente, não aceita uma razão diferente, porque a gente tem a certeza de que a gente está certo. E essas certezas, elas não são boas, né? Assim. Exatamente. Quem tem certeza demais, às vezes, não é muito inteligente, não. Às vezes é bom ter dúvida. Eu acho que o Deus de Spinoza, que é... Olha que lindo que está esse programa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Esse espetáculo que está em cartaz lá no Teatro Itália Bandeirantes. Corre para ver, porque a temporada já está chegando ao final. Eu acho que vai ter outra depois, mas corre para ver, porque o sucesso está muito, a bilheteria está disputada. Esse espetáculo, ele justamente, acho que ele toca as pessoas, porque o Regis de Oliveira, o Luiz Amorim, com a sua carpintaria também como diretor ali, conseguiu colocar essa questão do Spinoza ali do dia a dia com aqueles rabinos, que queria que ele pensasse assim, ele estava saindo fora do que era dito pela religião. Mas isso ficou uma coisa universal. Acho que cada um interpreta essa situação do Spinoza, cada um leva às vezes para sua família, para sua mãe, para sua avó. Para o seu dia a dia. Para o seu dia a dia, para o Brasil. Você, como diretor, você quis deixar essa abertura também para o público ressignificar essa história? Exatamente. Tanto é que tem um momento no espetáculo, que o espetáculo se passa em Amsterdã em 1677. Ele fala, estamos em Amsterdã. E aí tem um momento que a gente dá um tilt assim, de luz, e é como se o Spinoza tivesse caído na Avenida Ipiranga com a São Luís, né? E chega lá e vê uma guitarra, e aí começa a tocar uma guitarra, toca rock no meio de uma música sefardita, né? Que a trilha é de música cigana, ladina e tal. E aí, de repente, entra um rock, porque justamente é para ver que a gente, em 2023, passa pelos mesmos problemas, pelos mesmos questionamentos, pelas mesmas imposições de ideias, né, do Estado, da Igreja, de instituições que nos fazem seguir mitos, seguir certezas. Mantém o povo ali na rédea curta, né? Infelizmente, né? E a gente ainda acata.
E o bom desse espetáculo é que te ensina a pensar por conta própria, né? E, sobretudo, também a acreditar na ciência, né? Ou ter a ciência como um balizador. Porque religião, muitas vezes, cada um pensa uma coisa e tem que ter alguma coisa que funcione para todo mundo, né? Exato, E essa coisa se chama ciência porque a ciência é comprovada. E isso, no Brasil, nós vivemos isso muito forte, né? Nos tempos de pandemia, que muita gente questionou a ciência, né? E era a ciência que ia permitir que a gente continuasse vivo. Estamos vivo aqui hoje graças à ciência, todos nós aqui. Com certeza. E a peça faz essa defesa também, né, Luiz Amorim? Faz isso, da ciência e do que é o certo e o errado, porque não tem este caminho, né? Então, uma coisa que, como você está falando, uma coisa que nos deixa vivo, né? Porque a ciência nos trouxe caminhos e outros caminhos que são apresentados pela religião, por exemplo, eles podem ser interpretados, é o que ele diz. É uma questão de interpretação. Então, conforme você interpreta um fato, ele pode te afetar de alguma maneira, afetar a outro de outra maneira. Então, aquilo a gente tem que saber receber, saber interpretar. É isso que é importante, né? Exatamente. E quem vê teatro interpreta melhor, porque o teatro faz a gente pensar, o teatro faz você questionar, o teatro te ensina a coisa. Nós aprendemos hoje quem foi o Spinoza, esse importante nome aí da filosofia, do pensamento livre. E o teatro te ensina a interpretar também. Te ensina a interpretar. E falar em interpretar personagem, Luiz Amorim, como é que você liga a televisão hoje em dia? Porque eu, às vezes, ligo a televisão e vejo algumas coisas, eu falo, Jesus amado, esse povo está precisando fazer umas aulinhas de interpretação, então estão achando que está arrasando. Você que teve essas escolas, Antunes Filho, Bibi Ferreira, o que você diria para quem está começando assim, esses atores estão começando? Alguns estão muito cheios de si, mas o que você diria para quem está no começo da carreira para aprender realmente a interpretar outra pessoa que não é você mesmo? É difícil, né? Eu acho que é uma coisa que vem muito do seu interior, né? Você saber viver uma outra história, um outro personagem, uma outra vida, né? E isso acho que você aprende vivendo, observando e principalmente, eu acho que com humildade, porque por mais que a gente possa ver um cara começando, uma atriz jovem se iniciando e arrasando, como a gente vê alguns trabalhos muito legais, a estrada é longa, né? Então a gente tem que ir sabendo, observando, olhando do lado, né? E vendo, entendendo, interpretando não só o personagem, mas a vida, né? E a estrada é longa e só vai lá na frente, só persiste nela quem tem essa humildade que o Luiz Amorim tem, né? Eu fico muito honrado sempre quando eu entrevisto atores da sua geração, da geração que veio antes da sua, Luiz, que é dito e feito, é de uma humildade, assim, gente que tem uma trajetória imensa. Você encontra com o Luiz na peça, o Luiz é a pessoa mais simples, mais elegante, conversa com todo mundo, está sempre num lugar de igualdade com todo mundo. Isso é típico da sua geração. É típico da geração que veio antes de você. E as gerações novas precisam aprender e muito com isso, sabe, gente? Aprender com quem tem trajetória, com quem construiu um caminho. Como o Luiz falou aqui, o caminho não é do dia para a noite, né? Não é. Isso é tão simples, né, Miguel? Você também tem, sabe, você é uma pessoa que faz tanto pelo teatro, ataca de 1000 frentes e tudo, e também está sempre disponível. E eu acho que a vida nos ensina isso. Quando a gente não aprendeu isso ainda, a gente tem que ligar alguma antena, porque ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é diferente. Quer dizer, diferente sim somos, claro, né? Todo mundo, cada um é um. Mas ninguém é melhor por essa diferença. A gente é diferente, não é melhor. Então, quando a pessoa está num patamar de achar que está andando por cima das nuvens, não é. Se liga, porque a realidade não é essa. Pega essa dica do Luiz Amorim, que essa dica vale ouro. Somos diversos em nossa igualdade. Exato. E a nossa diversidade nos faz iguais e ninguém é melhor que ninguém. Nossa. Isso é bom demais a gente aprender. E Luiz, e aí termina aí o Deus de Spinoza, você acha que rende mais temporada? O público está querendo, hein? A gente quer também, né? A gente está aí fazendo projetos, tentando levar adiante aí, né? Com talvez outras temporadas. Vamos ver. Tudo é uma dificuldade. O teatro sempre é uma incógnita, né? Ainda mais a gente que acaba fazendo, nós, nesse caso, estamos fazendo um espetáculo que depende exclusivamente do público. Então a gente não teve apoio. Não teve porque a gente também não chegou a fazer projetos de lei. Queria fazer, foi lá e fez. Eu amo também teatro. Foi lá assim. E fez, esperou que o público, né, foi uma tentativa e essa tentativa teve um bom resultado, aí a gente voltou
e foi ótimo também. E aí a gente está na 3ª temporada, só dependendo do público, o que para mim é um grande mérito, assim, né, da gente poder contar com bilheteria e sobreviver disso. Então, é muito legal. Vamos ver o que faz. A gente está aí disponível para seguir pela estrada. Né? É isso aí. E para a gente terminar, Luiz Amorim, por que você faz teatro? Porque eu amo, porque eu não sei fazer outra coisa, porque o teatro modifica a vida da gente, modifica a vida das pessoas. Mas também não é que assim, o teatro modifica a vida. Eu não sou jesuíta de falar, vou catequizar você através do teatro. Né? As pessoas, principalmente nós estamos no século XXI, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm personalidade, as pessoas têm discernimento, a maioria pelo menos, né? A gente espera, mas a gente traz um pouco de luz, né, para a vida das pessoas. Acho que o teatro sendo uma coisa ali, ao vivo, a gente aqui, né, perto, é próximo, né? Ele tem essa proximidade que afeta, que muda um pouco a vida das pessoas. Acho que por isso. É isso aí. E como é que faz para te seguir, para ficar pertinho, saber suas coisas, suas novidades? No Instagram, Amorim Luiz Amorim, né? Mas tá Amorim_Luiz. Aí tá lá nas novas redes, tecnologias, né? Novas redes, essas inteligências artificiais. Fazendo podcasts, né? Como aqui, assim, nesse espaço maravilhoso, com essa estrutura. Coberto de anjos hoje aqui, né? Ele falou de anjos, gente, porque a equipe aqui dos bastidores do Arcanjo pode estar hoje saída do céu, né, Luiz Amorim? Porque tem Miguel Arcanjo aqui na apresentação, mas aí atrás da câmera a gente tem o Gabriel Correia na direção, a gente tem o Rafa Marques fazendo a fotografia e a gente tem a Gabriela Araújo, que está fazendo a câmera, ela está fazendo a produção, ela está fazendo a assistência, ela está fazendo a iluminação, porque ela é danada de boa, viu? Está estreando hoje aqui com a gente no Arcanjo Pod. Lembrando que a gente faz o Arcanjo Pod com a parceria com a Olá Podcasts e a parceria dessa estrutura maravilhosa aqui desse lugar incrível, que é o El Mercado Ibérico, esse restaurante chiquérrimo que tem aqui na Bela Vista. E atrás do restaurante tem um espaço teatral onde a gente grava, que é da minha amiga queridíssima Mara Carvalho. Mara, um beijo, muito obrigado por receber a gente. Querida de muito tempo nossa, né? Pessoa de teatro também, batalhadora, né? Tanto que fez um restaurante com teatro no fundo, né? Lindo. Ô Luiz, que prazer falar com você. Prazer meu, Miguel, querido. Obrigado. É sempre um privilégio estar com você. Volte sempre, volte mais vezes aqui muito no obrigado. Arcanjo Pod, esse podcast que você escuta, fala, vê os artistas, pessoas que fazem a diferença no mundo das artes, para falar sobre cultura, sobre entretenimento, sobre coisa boa, né? Porque é o que a gente gosta. Você também pode me seguir no Instagram, @miguel.arcanjo. Segue também as redes da Olá Podcasts. Você pode entrar lá no canal no YouTube, na Olá Podcast, se inscreve, coloca o sininho, sabe, para tocar. Entra também no Spotify, segue o Arcanjo Pod e vai espalhando. Joga no grupo da família, né, Luiz? Em vez de ficar brigando. Com certeza, vamos falar de coisa boa. Joga o nosso link lá que a gente fica feliz. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau.